Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de História e mergulhando aí no contexto histórico, estaremos estudando hoje a transição da Antiguidade para a Idade Média na Europa. Algumas datas são fundamentais no estudo da história. Sempre os alunos eles apresentam que um dos grandes problemas no estudo da história passa a ser a gravação de datas. Porém, algumas datas elas se repetem constantemente no contexto da nossa continuidade em estudo. Por exemplo, nós tivemos o surgimento da Idade Antiga, mais ou menos aí 4004 a.C., com a origem da escrita. Depois nós temos 476, o fim da Idade Antiga, e vem o início da Idade Média. E aí nós iremos observar que essas datas, elas acabam se repetindo no decorrer do nosso estudo. O primeiro ano, nós temos aí como base o estudo da História Antiga e entramos aí na Idade Média, esse período basicamente, que para alguns, como veremos na aula de hoje, passa a ser um período sem grande importância em avanços. E aí tem uma narrativa, fazendo um link bem interessante com a filosofia. Aristóteles, um grande filósofo, ele escreveu um livro que tratava a respeito da temática, o sorriso, e há relatos que quando alguém liga esta obra, ela não conseguia ficar parada, ela acabava sorrindo. Então ela sorria bastante ao ler a obra. E aí, no período da Idade Média, esse livro se perdeu totalmente, relacionado basicamente a uma ideologia religiosa em que as pessoas elas não poderiam sorrir. Então uma obra sobre o sorriso, falando da importância do sorriso, era basicamente uma aberração religiosa. Então percebemos que é um período contraditório na visão de muitos e até mesmo chamada de Idade das Trevas. Então vamos lá, pontapé inicial para o estudo dessa temática. Nós temos aí inicialmente os objetivos do tema na página 5 e primeiramente importante para nós é analisarmos o conceito histórico. Então vem lá, tradicionalmente o início da Idade Média está situado no século V da era cristã, contudo o processo que provocou as modificações que transformaram a fisionomia da Europa Ocidental se iniciou muito antes daquele século, bem como se prolongou depois dele. O mesmo ocorre com as invasões bárbaras. São identificadas como a causa que determinou o fim do Império Romano do Ocidente, anunciando o começo do período medieval. Então vamos lá. Esse parágrafo ele traz para nós um olhar entre o início da Idade Média com as invasões dos bárbaros. A última grande civilização, destaque do período da História Antiga, da Idade Antiga, corresponde aos romanos. Os romanos, no seu apogeu, grande número de escravos e o crescimento econômico fez com que em Roma os bárbaros, aqueles que possuíam uma cultura diferenciada dos romanos, obtivessem oportunidade de trabalhos. Chegaram um período em que os soldados que protegiam Roma era basicamente composto de pessoas bárbaras. Chegando um período, os bárbaros que invadiram as regiões romanas tinha como inimigos basicamente povos bárbaros também, ou seja, protegido por inimigos, o que vai levar ao colapso militar do Império Romano. E aí a ideia de invasões é rejeitada por vários historiadores. Eles defendem que na realidade ocorreram um deslocamento de povos em busca de melhores condições de vida dentro das fronteiras do Império Romano. Então aí perceberemos que indiretamente os bárbaros foram fazendo parte da composição social não privilegiada de Roma, mas de certa maneira que passaram a obter domínio em determinadas circunstâncias sociais. E geralmente fala que esse período da Idade Média tem uma divisão, Alta Idade Média e Baixa Idade Média, o que não deixa de ser um reflexo da própria mentalidade medieval.
alto como símbolo daquilo que é antigo, um passado venerável, já baixo simbolizando o que é recente, porém decadente e imperfeito. O baixo ou baixa Idade Média seria o período já de transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde que nós iremos observar a chegada da ideia renascentista, os pensadores renascentistas, o fim do feudalismo, o surgimento do capitalismo, e nós passamos para um processo agora de mudança de sistema histórico. E continuando, perceberemos que o Renascimento, conforme a mesma página vai trazer para nós no parágrafo que diz: para esses historiadores, o Renascimento representou uma ruptura com a Idade Média, bastando então escolher uma baliza cronológica precisa para marcar o fim da Idade das Trevas. Decidiu que o ano de 1453 marcaria o fim da Idade Média, exatamente a data em que a cidade de Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos. Então vamos lá, gravando idades ou datas. Idade Antiga, início 4004 a.C., vai até 476 d.C., quando nós iremos encontrar a queda do Império Romano do Ocidente, iniciando a Idade Média, que vai até o ano de 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, ou Constantinopla sendo invadida pelo Império Turco Otomano. Então nós temos aí datas importantes para entendermos o início da Idade Antiga, o fim da Idade Antiga, início da Idade Média, fim da Idade Média e virá posteriormente a Idade Moderna. Mas vamos compreender essa Idade Média. Falou no cenário econômico, falou da sua composição, sua organização, iremos observar que surge nesse período o feudalismo. A desintegração do Império Romano do Ocidente não ocorreu exatamente no ano 476. Os 2 séculos anteriores já indicavam que uma crise social, econômica e política abatia os territórios romanos. Desse modo, parte-se do princípio que, desde o século III, uma transição foi gradualmente substituindo o modelo de organização do Império Romano por outro modelo, resultado de um processo de aculturação entre os costumes romanos, os costumes dos povos bárbaros. É importante lembrar também que, com as conquistas territoriais romanas, os latifúndios agrários predominaram, e que para esses grandes propriedades rurais serem mantidas era usada a mão de obra escrava, obtida principalmente entre os povos conquistados. Só que com o passar dos anos nós iremos observar da reestruturação desse período o desenvolvimento de um modelo produtivo chamado de servidão, que corresponde à condição de quem é servo, que se prende a obrigações de prestar serviço e ou tributos. Servo latim, servus, significa escravo. Na prática, apesar de ser considerado pessoas livres, os servos não eram verdadeiramente livres, pois dependiam de seus senhores. Então, vamos lá. Servos e escravos, há uma diferença? Sim. Segundo o conceito, a diferença do conceito, o escravo não é uma pessoa livre, o servo é uma pessoa livre. Por ser uma pessoa livre, para quem ela desenvolve a atividade, não tem obrigação com elas. Já o escravo, quem tem como proprietário do escravo, tem a obrigação de mantê-la. Aí vem um olhar para nós, fazendo um link com a história do Brasil. Já observaram que a capoeira usa-se calça branca e folgada? É um contexto histórico. Quando falamos da capoeira, os africanos, com mão de obra escrava aqui no Brasil, recebiam uma vez por ano, dia 25 de dezembro, dia de Natal, recebiam uma calça para trabalhar e desenvolver um ano todo. Era uma calça perfeita, com má costura e mais folgada, e eles utilizavam nas suas danças, na dança da capoeira. E aí nós iremos observar que a manutenção era exclusivamente do proprietário do escravo. Voltando ao feudalismo, então nós iremos observar o desenvolvimento da servidão em si. O novo modelo de organização que passou a vigorar no decadente Império Romano foi denominado de colonato, do latim colonatus. Nesse modelo,
Um rendeiro recebia um pedaço de terra pela qual deveria pagar uma renda periódica. Os agricultores, sem serem escravizados, estavam perpetuamente ligados à terra, bem como seus descendentes. A regra romana do partus sequitur ventre, que os filhos seguiam a condição da mãe pelo nascimento, permaneceu durante a Idade Média. E aí vai aparecer para nós nesse período do feudalismo ligado a terras, feudos. Iremos notar que a sociedade ela dividia em estamento. O que era o estamento? Os nobres, o clero e os servos. Perceberemos que os pertencentes ao clero, os que rezam, os nobres, os que trabalham, e os servos, os nobres, os que lutam, e os servos, os que trabalham. Os nobres não cabiam a eles de maneira nenhuma trabalharem. Por que não darem ao trabalho? Porque o trabalho tornava o indivíduo indigno. Então o trabalho não corresponde a uma atividade para quem é nobre, mas sim para o servo. E aí, continuando a página 7, diz: naquele período o sistema do colonato romano mesclou-se com os costumes bárbaros, originando outro modelo de organização econômica, política e sociocultural, que posteriormente foi denominado feudalismo. De maneira geral, considera-se que o feudalismo consolidou-se a partir do século XI, vigorando até o século XIII. A partir de então entrou em decadência. E aí vem algumas imagens para nós mostrando basicamente como que era essa divisão. Então nós temos aí os pastores e agricultores, os que trabalham. Temos do outro lado os religiosos, os que rezam. E por fim nós temos aí a ordem militar, os nobres, os que lutam. Então uma descrição básica desse período. Iremos notar algumas descrições de historiadores sobre esse período. E olha só, nós temos Guth, que vai dizer: a dependência que gera hierarquia entre indivíduos é a base do feudalismo. Então a ideia de hierarquia está ligado a esse momento histórico do feudalismo. O homem, o vassalo, confia-se a outro homem que escolhe para seu amo e que aceita esta entrega voluntária. O vassalo deve ao amo fidelidade, conselho e ajuda militar e material. O amo, o senhor, deve ao seu vassalo fidelidade, proteção e sustento. Mas que motivo leva alguém a ser vassalo de um senhor? Então nós iremos observar o processo de hierarquia que desenvolve nesse período aí do feudalismo. Vassalagem consistia em uma relação de dependência política que ligava um nobre ao seu senhor por meio de uma cerimônia. E essa cerimônia era chamada de homenagem. E aí um vassalo deveria ter fidelidade ao seu senhor. E no contexto político, econômico e religioso, nós iremos observar que politicamente a Idade Média irá representar uma descentralização. Então, vários pontos administrativos de maneira descentralizadas. Por isso nós iremos observar que a Idade Média para muitos é a idade das trevas, da desorganização, da desestruturação. Não há um poder centralizado. Seria basicamente cada um por si e Deus por todos. Seria a linguagem para esse período. Então a política, nós não temos uma centralização, mas sim uma descentralização. A economia ela irá basear no contexto agrícola, pastoril, ligado ao campo. Não é à toa que feudalismo, terra, é o termo que nos explica basicamente esse contexto. E já a religiosidade, nós iremos observar que o cristianismo passa a ser o palco do mundo ocidental. Então o cristianismo, com a Igreja Católica, passa a ser o palco. O fim da Idade Média irá trazer para nós o Renascimento. Vem o renascimento econômico, vem o renascimento político e vem lá o renascimento religioso, com a Reforma Protestante. Temáticas que nós estaremos estudando ainda neste ano. Então nós temos aí a questão religiosa nesse período. Dando continuidade, nosso livro vai trazer alguns termos fundamentais: obrigações e dependência nas relações suzerania e vassalagem, o pagamento feito pelo servo para a utilização de propriedades ao senhor,
como forno, moinho, ferramentas, era chamada de banalidade. Então, o servo pagava ao seu senhor. Então, esse pagamento aí, chamado banalidade. Já corvéia era o nome dado à obrigação que o servo tinha de prestar trabalho ao seu senhor. Captação era o imposto cobrado por servo que morava em um feudo. Talha consistia na entrega ao senhor da parte da produção do servo. E nós iremos notar que o senhor, ele fazia as suas viagens e chegasse na casa do seu servo, ele poderia ali até mesmo obter as carícias da intimidade da esposa do seu servo. Olha que limite nós percebemos que chegou à Idade Média. Então, a Idade Média, nessa organização política, nessa organização econômica. E, para fecharmos aqui, nós temos outro feudalismo, o caso do Japão. Durante a Idade Média na Europa Ocidental, vigorou um modelo de organização político, econômica e social, denominado feudalismo. Entretanto, o mesmo termo também é empregado para designar outras realidades históricas, como o caso do Japão, assim, em razão das peculiaridades do feudalismo japonês em relação ao sistema feudal europeu. Esse tópico é intitulado de outro feudalismo. No Japão, século XVI, ocorreu uma tentativa de unificação política, baseada na figura de um imperador apoiado pela aristocracia da época. Surgiu assim um reino de Amato. Entretanto, a centralização pretendida não foi alcançada, pois várias famílias aristocráticas, proprietários de terra, tiveram o poder em suas regiões. E aí nós temos uma semelhança, corresponde à descentralização. Porém, em decorrência do poder político espalhado entre os grandes proprietários, o Império tentou, no início do século VIII, ampliar sua esfera de ação, decretando a apropriação de todas as terras pelo imperador. A reforma administrativa contribuiu para despertar uma noção de unidade nacional. Contudo, na prática, o poder permaneceu espalhado nas mãos das famílias aristocratas associado a uma pequena quantidade de pessoas com domínio total na questão econômica nessa região do Japão. Já em meados do século VIII, um decreto permite que os territórios ainda não ocupados, desbravados, para dar lugar a plantações de arroz, fossem convertidos em propriedade privada do desbravador. Essa medida favoreceu o crescimento de propriedades que pertenciam às famílias aristocratas. Nós iremos notar que os senhores se fortaleceram e exerceram seu poder em âmbito regional para garantir próprios domínios e submissão dos camponeses. Os grandes proprietários formaram milícias. Os soldados contratados para essas milícias passaram a serem os samurais. Mantinha uma relação de fidelidade com seus senhores. E aí nós temos o outro feudalismo, do outro lado do mundo, destaque para os samurais. Então, período aí, século XVIII, passando a ser milícia para dar proteção aos senhores feudais no Japão, aos aristocratas no país do Japão. Então, o feudalismo, nós temos aí basicamente tratando de um modo de sistema administrativo voltado com a posse de terras. Como nós introduzimos, falando a respeito diretamente da organização das datas, nós temos a Idade Média iniciando no ano 476 d.C. e vai até o ano de 1453 d.C. O início da Idade Média tem como acontecimento a queda do Império Romano do Ocidente e tem como finalização do período a queda do Império Romano do Oriente. Então finalizamos aqui a nossa parte explicativa. Um forte abraço a todos vocês.